Graça e paz, queridos. Obrigada aí pela oportunidade, obrigada pela confiança, os pastores desta igreja, né? Porque tem que ter confiança para dar lugar, assim, e colocar o povo para ouvir, tem que confiar. Nós somos muito gratos a Deus, porque Deus faz isso, né? Conhecemos tão pouco, mas Deus nos une de uma tal forma, não é verdade? Como o seu filho aí disse, é o tempo de reforma, e nós passamos a ser bênção na vida do outro, quanto mais somos curados, tratadas, né? Graças a Deus eu estou mais saudável hoje do que ontem de ontem, e assim seremos bênção, você na minha vida, na nossa vida, e nós na vida de vocês, né? Só quero deixar um versículo, João capítulo 12, versículo 21, num tempo de festa ali, estavam os gregos ali, e estava Filipe, e eles pediram a Filipe, Senhor, nós queremos conhecer Jesus, ou ver Jesus. E Jesus estava ali fisicamente, né? Eles podiam ver, podiam ouvir Jesus. Hoje ele não está fisicamente. E muitas pessoas estão querendo e perguntando e pedindo a mesma coisa, dizendo, quero ver Jesus. E vai ver como? Se não for na sua vida e na minha vida. Não tem outra forma. Você é o testemunho. O Espírito Santo está em você. Então, nesse tempo de reforma, nós estamos aqui para sermos mais parecidinhos com Ele nessas noites. E aí, quando alguém perguntar, diz, eu vou chamar fulano, você vai ver que Jesus está aqui. Através do nosso comportamento, atitude e linguagem. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe tremendamente nesses dias. Amém? Posso ouvir um amém? Vou falar igual o apóstolo Wagner, um amém de crente. Aleluia, aleluia. Shalom, povo do avivamento. Como é bom, como Marcela disse, estar aqui com vocês. E para mim, como é bom estar no Oeste novamente. Né? Para mim, esse sotaque do Oeste é música. Eu trabalhei durante 4 anos e meio, eu e Marcela, como missionários, aqui em Xanxerê, de 92 até 96, finalzinho de 96, quando fomos transferidos, então, para Sombrio. Então, o Oeste Catarinense foi o primeiro campo em que Deus nos trouxe para trabalhar. E até hoje fica marcado. Então, sempre quando podemos, estamos em Xanxerê, matando a saudade de alguns irmãos, revendo outros, estando ali com o pastor Fábio, que ele garantiu que vai estar aqui também nesses dias. Em nome de Jesus, vamos conhecer um alemão de película. É bênção de Deus, querido. E falar sobre isso, estava conversando com o pastor Lorivaldo, sobre o que nós faríamos, o que nós falaríamos, e surgiu essa ideia, então, de fazermos um seminário, porque a gente, os irmãos ouvem muita mensagem, né? Imagina, o pastor, quando vão nos congressos, mas às vezes a gente não fica com muita coisa gravada na mente, né? É uma palavra tremenda que impacta, mas a gente percebeu, dentro da realidade da visão celular, há uma necessidade muito grande de treinarmos uma liderança. Porque a visão celular no modelo dos 12, ela trabalha com líderes, não tem como fugir disso. E se nós trabalhamos no desenvolvimento de uma liderança, nós precisamos crescer como líderes. Na medida que nós crescemos como líderes, as pessoas que Deus coloca perto de nós, debaixo da nossa cobertura, seja na célula, seja na macrocélula, elas vão crescer também. É o que John Maxwell chama de efeito tampa. Né? Quando você não cresce, a pessoa vai ficar batendo, querendo crescer, ou você vai estagná-la, ou ela vai procurar outro líder para que ela possa crescer mais um pouco. Então, eu vejo que liderar é um desafio muito grande. Né? E dizer que nós sabemos, não sabemos. Por isso que hoje, na verdade, nós vamos compartilhar juntos. Aqui a gente não tem a pretensão de querer ensinar para você alguma coisa, mas vai ser uma troca de experiência. A gente vai trocar um pouco dessa experiência que nós temos, nesses quase 29 anos, agora em dezembro, vamos fazer 29 anos de ministério, né? E você vai trocar experiências que tem tido também na sua liderança, e assim, ao final desse seminário, a gente vai crescer juntos. Amém? Então, ficamos combinados de trocarmos informações para que juntos possamos crescer. Então, a primeira coisa que nós queremos falar é sobre
desenvolvendo líderes em potencial. É algo que nós precisamos, né? Aprender, precisamos crescer e precisamos entender. Quando eu penso na visão celular, eu não penso que a equipe de 12 é simplesmente um grupo de pessoas que tem que fazer alguma coisa. Eu já penso diferente. Eu penso que a visão celular é uma proposta de Deus para nós desenvolvermos 12 pessoas. Então, eu não olho para a equipe, para a minha equipe de 12, como, vamos chamar assim, como pessoas que têm que produzir alguma coisa. Mas eu olho como parceiros, a quem coube a minha responsabilidade de ajudá-los a descobrir o ministério, ajudá-los a desenvolver esse ministério e dar um empurrão para que eles possam ser maiores do que eu, possam crescer e possam alcançar o propósito que Deus tem para cada um deles. Esse é o nosso sonho. É isso que nós temos falado, né? Não creemos que a equipe de 12 são os servos melhorados do pastor. Não, a equipe de 12, na verdade, são os líderes de ponta, que Deus coloca, eles são pastores que Deus levanta para poder dar continuidade. E nos coloca à frente desse grupo para compartilhar as experiências, para que eles cresçam, desenvolvam e possam alcançar voos que só Deus sabe onde vai chegar, na medida que nos colocamos à disposição dele. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo 18, a partir do verso 14. Êxodo 18, a partir do verso 14. A gente, quando fala de liderança, e quando fala de desenvolvermos uma liderança, a gente vai ter que sempre olhar para esse personagem chamado o quê? Moisés. Porque assim como nós, ou talvez muitos de nós, Moisés estava tentando fazer muitas coisas. E era sincero, tentando agradar a Deus, tentando realizar o projeto que Deus havia incumbido. Só que Deus não disse que ele tinha que fazer sozinho. E esse texto de Êxodo 18, a partir do verso 14, fala justamente sobre isso. Da importância de desenvolvermos uma liderança, para que o trabalho possa ser compartilhado e o propósito de Deus possa ser alcançado. Êxodo 18, a partir do 14, diz assim, abra suas Bíblias, seus aplicativos. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse, que é isso que fazes ao povo? Porque te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Então, respondeu Moisés a seu sogro, é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás tu e este povo que está contigo, porque esse negócio é muito difícil para ti. Sozinho, diga sozinho, sozinho não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Representa o povo diante de Deus, leva as suas causas a Deus. Declara-lhes os estatutos e as leis, ensina-lhes o caminho em que devem andar e a obra em que devem fazer. Procure dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Amém? Que coisa tremenda, querido. A gente vai ver Jétro mostrando para Moisés como ele poderia desenvolver uma liderança que fosse eficaz, que pudesse atender ou que pudesse cumprir o propósito de Deus. Amém? Então, quando falamos de desenvolver pessoas, não está... Passou.
Para desenvolver líderes, é preciso criar uma cultura de liderança, pois somente líderes podem desenvolver outros líderes. Eu acho tremendo isso, querido, criarmos uma cultura de liderança. Ou seja, eu preciso entender que um novo líder não vai sair de qualquer maneira, não vai surgir, porque simplesmente eu tenho que aguardar aparecer esse novo líder. Mas eu preciso desenvolver. Uma das coisas que nós trabalhamos com a nossa liderança é que uma das coisas que nós não conseguimos ainda transicionar nossa mentalidade é que nós não somos apenas líderes, mas somos líderes de líderes. Uma coisa é liderar uma célula. No início é bem complicado, né? Oração, jejum, e a gente clama e ora, o frio na barriga, mas depois que a gente vai nesse processo de liderar a célula, se acostumando com a liderança da célula, fica até natural. Tem uns que às vezes vão pegar a lição, vão estudar na hora de ministrar, praticamente, porque fica tranquilo para a gente. Só que o processo de liderar uma célula é eu tenho que entender que daqui para frente, Deus quer me levar numa posição muito maior. Deus quer me agora transicionar a minha mentalidade, para que agora eu não seja simplesmente um líder de célula, mas que eu seja agora um líder de líderes, ou seja, aquele que dentro da célula vai ajudar no desenvolvimento de um novo líder. E essa tem sido, na verdade, um grande desafio na nossa equipe hoje. Levar a equipe de 12 nessa compreensão, obrigado, querido, nessa compreensão, nesse entendimento de que precisa agora transicionar sua mentalidade. E é interessante que, na verdade, não depende de tanta capacidade. Nossa equipe hoje, a pessoa que mais faz isso, em termos de conhecimento, em termos de formação, é o que tem menos formação. Ele está fazendo ainda aquele curso que a gente chama de, aqui eu não sei, lá a gente chama de NAIS, aqui é o EJA, sei lá, é aquele curso supletivo. Mas ele é o que melhor consegue fazer isso. Ele pegou uma célula, desafiei ele pegar uma célula agora de homens que não queriam nada com a área do Brasil, podemos dizer assim. Mas ele conseguiu trazer esses homens para ele, e já conseguiu levantar líderes e já está se preparando para a multiplicação da sua célula no final do ano. Porque ele compreendeu, teve esse entendimento, que não é apenas fazer uma célula, mas é focar, olhar para aquelas pessoas que Deus tem colocado no seu coração, as suas mãos, para que ele possa lapidar e levá-lo agora a ser um novo líder. Outra coisa importante é que quando olhamos, por exemplo, de Jesus, a primeira coisa que ele faz é identificar líderes em potencial. Ele olhou para a sua equipe, olhou para aqueles homens que seguiam ele, não eram apenas os 12, eram muito mais, mas ele olha e começa a perceber quem eram as pessoas. Então, ele identifica os líderes em potencial, aquelas pessoas que ele poderia contar. Depois ele investe nesses líderes, e depois ele confia responsabilidades. Então, são 3 coisas importantes: identificar esse novo líder, investir nesse novo líder e confiar a esse novo líder responsabilidade. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Uma das qualidades dos líderes em potencial, uma fonte de Bill Hybels, ele começa a dizer o seguinte, que uma das primeiras coisas, ele precisa ser um líder de influência. Uma pessoa que seja influente. Uma pessoa que influencia outra pessoa. Então, temos que olhar para a nossa célula e começar a perceber quem são essas pessoas da nossa célula, nossa macrocélula, que, na verdade, são elas que estão influenciando outras pessoas. A segunda coisa, o caráter. Pessoas que, na verdade, além de influenciar, mas ela tem uma influência positiva, né? Ela tem um caráter construtivo, um caráter cristão, um caráter sincero no caminhar com Deus, uma pessoa que é totalmente cheia do Espírito Santo, uma pessoa de testemunho, porque não basta apenas ser uma pessoa que influencia, mas precisa ser uma pessoa que essa influência possa gerar realmente uma transformação, que ela seja uma pessoa que tenha uma postura onde as pessoas possam olhar para ela e ver realmente ela se parece com Jesus.
Outra coisa que ele também fala, que o líder também precisa ter como qualidade a proatividade. É aquela pessoa que você nem precisa mandar fazer. Automaticamente ela percebe a situação, ela percebe a necessidade e ela mesma já toma a iniciativa para resolver aquele problema. E nós temos percebido que, muitas das vezes, os líderes são muito mais reativos, ou seja, eles esperam o problema surgir para depois reagir diante dessa necessidade. Mas precisamos de líderes que sejam proativos, que eles consigam antever, consigam perceber a situação, consigam perceber a necessidade e automaticamente se coloquem à disposição como solução para esses problemas. A outra coisa que a gente precisa ver nesse líder em potencial é o que nós chamamos de inteligência emocional. É uma linguagem que tem sido muito utilizada hoje. Porque a inteligência emocional, ela fala em justamente aprendermos a lidar com nossas emoções, administrarmos bem nossas emoções, mas também aprendermos a lidar com as emoções dos outros. Hoje, as grandes empresas, antes procuravam o coeficiente de inteligência, a pessoa mais inteligente. Hoje se percebeu que a pessoa pode ser muito inteligente, mas se ela não souber lidar com pessoas, vai ser difícil. Onde vai colocar essa pessoa se hoje falamos de um projeto corporativo? Hoje nós falamos de equipe. Como essa pessoa vai conseguir trabalhar em equipe se ela não tiver essa inteligência emocional, essa habilidade de compreender as circunstâncias, de compreender o sentimento do outro, de aprender a lidar principalmente também com seus próprios sentimentos. E a inteligência emocional, ela desenvolve 5 habilidades. Primeiro, é a capacidade de conhecer as próprias emoções. Eu preciso conhecer as minhas emoções. E, querido, como isso é complicado. A minha esposa pegava muito no meu pé, mas eu sempre tinha uma desculpa e uma justificativa. Porque uma das coisas para conhecermos bem as nossas emoções é aprendermos o vocabulário delas. Exemplo. Se eu estivesse com muita raiva, o que eu dizia? Eu estou triste. Tá, mas tristeza e raiva é parecido? Não, mas eu dizia que eu estou triste. Mas eu não cheguei nem perto do que, na verdade, eu estou sentindo. Ou seja, quando eu começo a enganar os meus próprios sentimentos, eu não consigo controlar. Então, nós temos que aprender, muitas das vezes, o vocabulário das emoções. Se eu estou com raiva, eu estou com raiva. Eu tenho que aprender a dizer, ó, eu estou com raiva, estou chateado, eu estou triste, eu estou quase explodindo. Porque como é que eu vou ensinar o meu discípulo, como é que ele vai entender como eu estou me sentindo, se eu não consigo me expressar bem? Se eu estou chateado com uma situação que aconteceu, ou um posicionamento que ele tomou, aí eu vou dizer para ele, fiquei tão triste com o que você fez. Não estou triste, eu estou chateado. Ele precisa saber aquilo que eu estou sentindo no meu coração. E eu preciso aprender a lidar com esses meus sentimentos também. Mas eu preciso aprender a dizer claramente aquilo que eu estou sentindo. Aprender o vocabulário dos sentimentos, o vocabulário das emoções. Outra coisa importante é a capacidade, a inteligência emocional, ela nos dá também essa habilidade de controlar essas emoções. Quando eu aprendo, quando eu consigo descrevê-la, quando eu consigo verbalizá-la, eu estou já num processo de aprender a ter esse controle, de aprender a administrar as minhas emoções, de maneira que essas emoções não se tornem um problema, não agrida, não fira, mas, pelo contrário, que eu aprenda a me dominar, ter o autocontrole. Outra habilidade é a capacidade de automotivar-se. Ou seja, eu não posso depender de um elogio para me sentir motivado. A motivação, ela precisa acontecer independente das circunstâncias pelas quais estou passando. Porque se eu for esperar que o líder que está na minha cobertura faça alguma coisa que eu gosto, ou que o discípulo que eu estou cuidando tenha uma reação positiva àquilo que eu faço, e quando eu não encontro esses elementos que eu acho que é importante, eu vou deixar de fazer algumas coisas.
Então, eu preciso ter uma capacidade de me automotivar. Ou seja, é quando eu começo a olhar para o futuro. Se você olhar para hoje, talvez na sua própria célula, na sua macrocélula, ou até mesmo aquela ideia que você tem como sonho de conquistar, mas se você já começa a olhar as dificuldades que você vai enfrentar, você vai desistir. Mas quando você consegue ver, ter essa visão de futuro, consegue ver além daquelas dificuldades dos problemas, isso te motiva a continuar, a não desistir. Tem momentos, queridos, que a vontade nossa, como líderes, é chutar o balde. Mas sabe o que eu faço? Quando acontece alguma coisa que me chateia, ou quando algum discípulo que você investiu tempo, investiu muitas vezes recursos, e percebe que às vezes ele abre mão de tudo com muita facilidade, a vontade que dá é, mas esse negócio não funciona. Mas eu procuro pegar meus olhos, meu foco, e me direcionar para aquelas pessoas que deram certo, para aquelas pessoas que estão funcionando. Porque às vezes nós somos capazes de abrir mão de todo um projeto por causa de uma ou duas pessoas. Eu me lembro de um pastor que estava começando a caminhar conosco naquela região ali chama do Vale do Araranguá. Ele estava muito triste. Pastor, esse negócio não dá certo comigo, porque eu marquei reunião com tantos homens. Os 4 foram certinho nas nossas reuniões, no discipulado, mas teve um que até hoje nunca apareceu, eu chamei, ele não dá satisfação, esse negócio não funciona. Eu falei, querido, você está me dizendo que 4 foram, 4 estavam ali, 4 deram resposta. Você quer desistir por causa de um? Mas é assim que muitas vezes nós fazemos, né? Porque nós achamos que todos vão pensar como nós pensamos ou vão ter a compreensão que nós temos. Não é verdade. Eu tenho que ter essa capacidade de me automotivar. Quer ver um exemplo que as grandes corporações dizem? Salário. Eles dizem que salário não é motivação. Porque daqui a pouco você ganha R$1.000 de aumento, daqui a pouco você já fez dívida. Vai querer mais 2.000 para se motivar. Aí mais 2.000, daqui a pouco você precisa de mais 5.000. Então, a automotivação é algo que vem lá dentro de você, independente das circunstâncias. É você que se olha, é você que decide, é você que se dá o combustível para continuar caminhando, sem desistir daquilo que Deus colocou e plantou no seu coração. Outra habilidade é a capacidade de reconhecer as emoções dos outros. E como essa parte é difícil, querido. O nosso trabalho, eu costumo brincar com a nossa equipe, que o nosso foco, o nosso produto é gente. Não tem outra coisa, é gente. E gente não é parecida no sentido de ter a mesma reação, o mesmo sentimento. É muito complicado lidar com gente. Se você quer ser líder, ou se você já é, você sabe o que eu estou falando. É difícil lidar com gente, querido. É complicado lidar com gente. Mas é apaixonante lidar com gente. Filhos. Você é solteiro? Os casados, recém-casados, por exemplo, que não têm filhos, eles começam a pensar, mas esse dia conversamos com 2 casais. Mas e agora, né? A gente vai para qualquer lugar que a gente quer, a gente faz isso, a gente faz aquilo, a gente pode fazer assim, e não tem preocupação. Eu falei, é verdade, não tem mesmo. Mas depois que nascer o seu filho, você vai pensar assim, por que eu demorei tanto? Porque não existe coisa mais linda, querido, que ter filho. Você não tem mais tempo para sair, muitas das vezes. Você não tem tempo para fazer algumas coisas que você gostaria de fazer, mas não tem coisa melhor. Só tendo. Nós temos um casal de pastores que foi preciso brigar muito com eles para que eles pudessem tomar essa posição. Mas só que tomaram a posição, ela já está com 40 anos de idade. Agora quer ter o segundo. Agora imagina, né? Com 40 anos de idade. Demorou muito. Demoraram muito. Mas agora se arrependeram por que não tiveram mais cedo. Porque é apaixonante. Eu tenho 3 meninas, que eu chamo de bebês. Uma é casada, tem quanto, Marcelo? 92? 24, vai ser 24 anos agora em outubro, dia 26 de outubro. Uma do meio, solteira, a Carla, que vai fazer 22 anos. E a Ana, que vai fazer 18 anos agora, 17 de setembro. Então, são 3 lindas meninas, todas parecidas com a mãe. Mas são bênçãos de Deus, querido. Não tem coisa melhor do que Deus me deu, nos deu, que são nossas filhas.
que são bênção nas mãos de Deus. E bênção que nós temos crescido a cada dia com elas. Então, isso nos ajuda a entender. E o discípulo é a mesma coisa. Lidar com gente, nós temos que aprender e conhecer as emoções. E outra coisa é a capacidade também de controlar as relações interpessoais. Quando eu aprendo sobre inteligência emocional, quando eu aprendo a administrar minhas emoções e aprendo a conhecer as emoções dos outros, isso facilita o relacionamento interpessoal. Vem o crescimento nesse meu relacionamento. Mas por onde eu começo, então? Já vimos algumas situações no desenvolvimento de uma liderança. Mas de que maneira eu começo? Como eu devo começar? Vamos ver aqui no texto esse exemplo de Moisés. Vamos ver o que Moisés fez. Qual foi a orientação que ele teve que ter para que ele pudesse, então, tomar uma nova posição. A primeira coisa, seja um líder de oração. O que diz o verso 19 aí? Pode ler para a gente, o verso 19 do capítulo 18 de Êxodo. O que diz aí? Então, a primeira coisa, nós precisamos ser um líder de oração. Isso é um ponto fundamental, oração. Porque, querido, a gente não consegue realizar essa obra pela capacidade. Você pode ser o melhor coach. É muito lindo. Mas sem a unção de Deus, isso não é nada. Isso pode ajudar? Sim, muito. Mas sem a unção de Deus, através da oração, não vai surtir o efeito. Por quê? Porque é o Senhor que vai revelar a você aquilo que você precisa falar na hora certa, no momento certo. Tem pessoas que vêm até nós, a gente não sabe nem por onde desatar o rolo. É tão complicado, às vezes, alguma situação do casal, ou pessoal, ou profissional daquela pessoa que vem buscar no líder uma palavra de incentivo, de direção, de orientação. E você tem que ficar assim, quando ele fala, você vai orando, né? Senhor, dá a palavra, Senhor, o que eu faço? Senhor, e agora, Senhor, o que eu digo para ele? Senhor, Senhor, e é assim que funciona. E a pessoa começa a falar, você não sabe nem por onde começar. E ela fala, e depois ela para e fica olhando para a sua cara. Diz assim, e aí, líder? Querido, é maravilhoso, é tremendo. Deus começa a trazer entendimento, clareza, e te dando a direção correta daquilo que você precisa ministrar ao coração do outro. Por isso que a oração é fundamental, porque vai vir essa revelação de Deus no momento que nós precisamos. Então, o líder, ele precisa continuamente entrar no seu quarto de escuta para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos de oração, palavra. Querido, oração em palavra é fundamental na vida do líder. Eu lembro de um livro que eu li sobre os grandes avivalistas. John Wesley, com 80 e poucos anos de idade, dizia assim, estou meio preguiçoso, porque só consigo acordar às 5 da manhã para orar. Eu fiquei assim, mas com 80 anos, acordar às 5, imagina quando ele era mais novo, que hora que ele acordava para orar. Mas eram homens que mudaram a história do país e da região que eles viveram. Conta-se que quando um homem chegou para procurar um barzinho para tomar uma bebida, num certo lugarejo, encontrou um colono que passava e disse, onde eu posso encontrar um barzinho, uma birosca, sei lá, um negócio que eu posso tomar um trago? Aí o homem respondeu, aqui não tem isso não, seu moço. Há 100 anos atrás, John Wesley passou por aqui. Há 100 anos atrás, John Wesley passou por aqui. Queridos, isso é tremendo. E nós precisamos ser líderes de oração. A segunda coisa, no versículo 20, quem pode ler o versículo 20? (18, 20). Deixa eu ler bem alto, por favor. Comprometa-se com a comunicação.
Muitas vezes não alcançamos êxito por falta de uma boa comunicação. E às vezes nós precisamos repetir muitas vezes aquela orientação. Muitas vezes. Uma das coisas que eu aprendi com Rick Warren é que a cada mês nós precisamos relembrar a direção que você está querendo dar. Ele chama isso de princípio de Neemias. Neemias fazia isso com o povo. A cada 26 dias, Neemias relembrava o propósito para qual estavam fazendo. Estamos aqui construindo esses muros. O povo só tinha que saber. Às vezes a gente acha assim, mas o povo não quer nada. Mas não é isso, é que às vezes nós temos que repetir muitas vezes. Muitas vezes. Esse tempo nós fizemos, né, eu faço no início do ano, um seminário para falar tudo o que nós estamos fazendo, relembrar. E agora eu fiz de novo. Paramos de novo, coloquei tudo no data show e mostrei tudo de novo. Por que fazemos a célula assim? Por que a célula é assado? Por que não pode ser assado? Por que tem que ser assim? Então fomos explicando, para que cada um entendesse, ficasse claro na mente como deveria acontecer. Porque senão pensava, mas por que tem que ser assim? Aí eu expliquei os prós, os contra e o porquê que nós tínhamos que fazer algumas mudanças no nosso treinamento. Tá, agora entendi. Porque sempre vem a mesma pergunta, por que assim? Por que isso? Por que aquilo? Então, nós temos que estar repetindo muitas vezes, para que a pessoa possa entender aonde nós queremos chegar. A outra coisa também dentro da comunicação, e dentro daquilo que Moisés também fez, é expor a visão. A visão é ver o futuro no presente, construído sobre o passado. O discípulo, ele só vai ir até onde o líder conseguir ver. Você tem a visão. Esses dias reunido com o líder da rede Team, e eu falando para ele sobre isso. Eu falei, você tem duas coisas boas, uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa boa, a coisa ruim, é que nenhum dos seus líderes sabe trabalhar com adolescentes. A coisa boa é que nenhum dos seus líderes sabe trabalhar com adolescentes. Pode ser bom, não pode? Mas também pode ser ruim. Pode ser bom porque ele vai poder ensinar da forma como Deus colocou a visão no coração dele. Pode ser ruim se ele achar que tem que ser para ontem. E não entender que é um processo que ele vai ter que trabalhar, um projeto de futuro. Então, a visão está no coração do líder. E o líder precisa passar essa visão. Então, a igreja tem uma visão, uma ideia, uma direção. Mas dentro da visão da igreja, cada líder de macro também precisa ter a sua visão de multiplicação, de crescimento, de desenvolvimento. Quantas células eu pretendo ter, quantos líderes eu quero formar, para onde eu quero levá-los, de que maneira eu quero que eles cresçam. Isso é importante, porque o discípulo ele vai caminhar dentro da visão que o líder tem. E você tem que expor essa visão. Como pastor da igreja, eu prego muitas vezes, né? Eu falo para eles, o meu sonho. Eu digo o meu sonho para eles. Quando eu percebo que tem alguém da música, eu falo, meu sonho é ter um pastor de música integralmente da igreja, assim, assim, assim. Mas eu digo assim, não estou fazendo nenhum convite. E não estou te prometendo nada. Esse é o meu sonho. Se esse fosse teu sonho também, corra atrás. Quem sabe, quando a igreja chegar na condição, você possa ser esse cara. Mesma coisa eu falo para a rede de criança. Meu sonho é ter um pastor, um casal que pastoreie as crianças. E que seja integrado na igreja. Que quando a criança fizer aniversário, ele seja o primeiro a chegar na casa. Quando a criança machucar um dedinho, que ele dê um telefonema. Porque se ensinarmos um discipulado para essa criança pequenininha, imagina a adolescência, a juventude. Vai ser tranquilo. Se para nós é difícil prestar contas, não é verdade? Para essas crianças vai ser parte da vida delas. Mas eu falei a mesma coisa para o casal. Se esse é o sonho de vocês, não estou fazendo convite, nem promessa nenhuma. Se é o sonho, corra atrás. Quando a igreja chegar na situação, quem sabe vocês podem ser essas pessoas. E conclusão, ele faz pedagogia e ela está fazendo pedagogia também. Os dois estão fazendo pedagogia. Para quê? Para sonhando com essa possibilidade de um dia termos pastores de crianças. Então, o sonho, ele tem que ser verbalizado. Para que a pessoa saiba o que ele está sonhando. O que ele está pensando? Para que ele possa pensar, poxa, eu me encaixo. Isso que eu pensei mesmo. Eu faço parte desse sonho também. Eu quero fazer parte desse projeto. E vai começar a organizar a sua vida em linha com essa visão que Deus tem dado à liderança.
A outra coisa importante, quando olhamos para Moisés, que ele teve que aprender, é desenvolver um plano. Nós precisamos desenvolver um plano. E quando falamos de desenvolver um plano, querido, nós temos que compreender que nós temos dificuldade com essa palavra planejamento. E eu estou tentando aprender mais um pouquinho sobre ela, porque, às vezes, nós deixamos as coisas acontecerem. Eu sou ótimo para planejar, mas eu sou péssimo para supervisionar. Eu tenho aprendido agora que eu tenho que supervisionar também. Mas o planejamento é fundamental. Porque, quando você planeja, você consegue observar o que vamos pensar esse gráfico aqui, por exemplo. No planejamento, existe a curva do crescimento. Só que, depois de um certo tempo, começa a haver um decrescimento. E é natural em todo projeto. Seja a nível espiritual, seja a nível profissional ou pessoal. Você tem o boom, né? Eu sou da visão celular desde 2003, 2004. Nós tivemos um boom da visão. Foi tremendo. Só que nós não sabíamos que existia essa curva. Nós achamos que era só, né, para o alto, é avante, né? Achamos que era só isso, né? Igual super-homem. Só que não, querido. Existe uma curva. E que nós precisamos estar ligados para que, quando isso acontecer, eu preciso ser proativo e não reativo. Porque se eu for reativo, eu vou esperar primeiro essa coisa acontecer e depois pensar o que eu vou fazer. Eu preciso me antecipar, eu preciso prever a mudança. Ou seja, quando eu percebo que está chegando a curva, eu já tenho que ter um outro plano para poder movimentar aquela situação. Na igreja, eles já ficam imaginando. Todo ano, eles já sabem que alguma coisa vai acontecer. E eles ficam aguardando. O que eu vou inventar? Quando eu sair de férias, eu falei, que bom, o pastor saiu para descansar, vai voltar cheio de ideias. Só que esse ano, de 2016, eu mudei a estratégia. Eles pensaram que eu ia chegar com tudo pronto. Não, eu fiz ao contrário. Eu dividi equipes e cada um teve que pensar um pouquinho junto comigo. Porque eu quis mostrar para eles o seguinte, porque quando você chega com as ideias, com todo o projeto para o ano, aí é muito fácil. Ah, pastor, não gostei dessa parte, não concordo com essa parte não ficou legal. Mas quando eles têm que fazer isso, eles percebem que não é tão simples assim. Não é só sentar na máquina, no computador e... Não, você tem que orar, e a coisa tem que vir. Então, cada equipe, cada grupo discutiu uma parte do planejamento. E isso ajudou a gente valorizar, porque a ideia nossa é que o projeto que nós desenvolvemos, que se chama Visão Celular, Modelo dos 12, não seja um projeto meio da Marcela, mas seja um projeto da igreja. Por quê, amados? Nós estamos na estrada, muitas vezes. Eu não sei quando pode acontecer alguma coisa, quando o Senhor acha que tem que nos levar, e depois. Eu tenho pessoas, casais, que estão fazendo decisões sérias na vida em prol do ministério. Hoje nós temos 2 casais integrais. O meu irmão, que é pastor de família, com a sua esposa, e o Luciano e Né, que são pastores de uma congregação. E tem o Márcio e Lise, que são pastores de uma outra congregação, outra igreja. Então, que está também entrando nesse processo daqui a pouco de ser integral. Então, temos 2 pastores integrais, além de mim e da Marcela. Então, você imaginou? Se amanhã acontecer alguma coisa conosco e alguém chega e diz, não, a partir de hoje, vamos acabar com esse negócio, para que tantos pastores aqui, vamos tirar a metade. Já pensou? Eles não estão mais na idade de se aventurar. Então, nós não queremos que seja um projeto nosso. Na nossa ausência, que a equipe se reúna e levante um novo líder que vai manter o projeto funcionando. Por isso, nós estamos repassando para eles. Eles estão agora participando nesse desenvolvimento, para que essa curva, quando chegar aqui, nós temos uma alternativa para ela. Então, quando você consegue fazer isso, você vai aprender a prosperar em tempos de caos. Quando vem a dificuldade, você vai estar sempre vencendo. Antes que o problema aconteça, você está antevendo o problema. Para não entrar nessa curva perigosa, onde vem o desânimo, onde vem o, não funciona isso. Quantos, né? Aline
lembra bem quantas pessoas caminhavam conosco na visão celular, mas desistiram. Por quê? Porque passaram nessa curva aqui e não tinha uma alternativa. E graças a Deus, quando a visão celular de Santa Catarina chegou nessa curva perigosa, foi quando chegou o apóstolo Wagner. Aí ele começou a explicar para a gente o processo. Né? Quantos conhecem o Wagner aqui? Então, já viram ele falar do processo? Até sentado para conversar, a gente fica observando de longe. Quando ele está conversando com alguém sentado na mesa, ele faz a mesma coisa na mesa. Assim, ó. Aí aprendemos que existe um processo. Porque como eu queria que a minha igreja continuasse nesse crescimento, se a fonte da liderança secou. Porque quando começamos a visão celular, eu era uma igreja já de 7 anos. E trabalhamos em vários modelos de crescimento de igreja. Rede ministerial, igreja com propósito, G5. Então, nós tínhamos uma boa liderança. Então, a visão celular, quando ela veio, explodiu. Nós nos reuníamos no ginásio municipal. Foi tremendo. Só que eu esqueci que precisava treinar uma nova geração para dar continuidade ao crescimento. Aquela equipe foi se cansando, porque uma coisa é você cuidar de 2 pessoas, outra coisa é cuidar de 5, de 10 e de 20. Pessoas que vêm com problemas de libertação, problemas no casamento, problemas vários. E a gente não tinha entendimento de que algumas coisas tinha que, na verdade, encaminhar para o psicólogo. Mas a gente não. A gente tinha poder, né? Homens de oração. A gente curava tudo que possa imaginar. Todos os problemas psicológicos. A gente botava a mão na cabeça e orava. O que acontecia? Nada. Porque a pessoa precisava de uma terapia. Tem coisa que Deus faz, mas tem coisa que Deus dá sabedoria. Para a gente indicar ou enviar para a pessoa que tem habilidade. Foi quando a apóstola Adriana, que é psicóloga, ela fez um curso conosco chamado Projetro. E nós aprendemos essas questões psicológicas e aprendemos que, às vezes, nós temos que enviar para que um líder, alguém especializado possa atender, devolve para a gente entra um trabalho de libertação, que é bem diferente. Aí, até a gente entender isso, você imaginou a confusão? Eu tinha pastores que era libertação via celular. A pessoa não conseguia nem sentar para comer direito. Tinha que correr para libertar um, libertava outro. O diabo aproveitou, queridos. Por quê? Porque ele começou e você ficava, sabe, e liberta aqui, liberta ali, expulsa ali. Isso foi trazendo um cansaço muito grande, porque essas pessoas foram libertas, mas o que aconteceu com elas? Não ficaram. Foram embora. Agora, imagine um líder que tem tanto trabalho com a pessoa, com o casal, com famílias, e depois perde tudo. Isso trouxe um desânimo muito grande. Aí recebemos muitas cartinhas dizendo assim, ó, eu amo vocês, mas estou indo embora. Foi quando o Wagner chegou e nos ensinou que precisamos preparar uma nova geração de líderes para dar continuidade. E esse preparo precisa ser, sabe, cíclico. Não pode parar. Você não pode parar. Nós temos que estar sempre treinando novos líderes, porque o trabalho não para. Vidas não param, vão sempre chegar novas vidas. E nós temos que ter uma equipe cada vez maior, para que possamos atender o chamado do Senhor para esse tempo. E outra coisa importante no planejamento é ter um sistema aberto de planejamento, ou seja, eu planejo, eu vejo o futuro, mas eu deixo que Deus faça o que Ele quer, porque Ele pode mudar o que Ele quiser mudar. E por isso é um sistema aberto de planejamento. Outra coisa, selecione e treine os líderes. Selecione e treine os líderes. É importante que você consiga olhar para a sua célula, sua macrocélula, a sua igreja e ver isso. Esse treinamento tem que ser intencional, tem que ser estratégico, tem que ser cristocêntrico. Eu não posso simplesmente achar que o líder vai surgir. Às vezes acontece. Chega na nossa célula, nossa macro, na igreja, pessoas com habilidade tremenda. Glória a Deus por isso. O apóstolo Paulinho, de Brasília, ele costuma brincar dizendo o seguinte, que não existe discipularia,
onde você vai lá comprar discípulo. Pão se compra na padaria, mas discípulo não tem discipularia. Você precisa formar. E para formar um líder, precisa de tempo. Um dos problemas que nós enfrentamos muitas vezes na visão celular é a urgência. Por quê? Porque sempre está chegando gente na nossa célula, sempre está vindo gente na igreja, e é correria. Lá na nossa igreja também não é diferente. Nós trabalhamos com estudos bíblicos, Casa de Paz, e temos muitos estudos bíblicos. Só que a orientação é que cada dupla só faça um estudo, e termina aquele estudo. Só que eu tenho um líder, às vezes, que ele tem 7 estudos. Já pensou uma coisa dessa? Conversando com um líder de 12, ele começou dizendo, falei, como é que está o seu tempo? Como é que está a sua semana? Ele falou, pastor, segunda eu faço estudo bíblico, na terça eu faço estudo bíblico, na quarta eu tenho a minha célula, na quinta eu faço estudo bíblico, na sexta eu faço estudo bíblico, e sábado eu estou precisando de marcar outro estudo bíblico. Acho que ele pensou assim, eu ia dizer assim, rapaz, que bacana, olha que líder que você é. Eu falei, tá. Aí eu comecei a anotar, falei, tá, a família fica onde mesmo, que eu não consegui lembrar onde você falou? Aí ele começou a rir. Aí ele entendeu o que eu queria dizer para ele. Não funciona, querido. Não dá certo. Porque quanto mais estudo bíblico ele fizer, ele tem menos tempo para treinar pessoas. Então, a ideia, às vezes, que a gente acha que a ideia é ganhar muita gente, não dá certo, porque essas pessoas vão embora, porque não temos como cuidar delas. Então, eu tenho que focar. Eu tenho que consolidar. E uma coisa que eu aprendi, antes de vir para Santa Catarina, eu e Marcela passamos por um treinamento, chamado CBTM naquela época, que é um Centro Batista de Treinamento Missionário. Ficamos um mês intensivamente, aprendendo a lidar com outra cultura. E antes de vir para Xanxerê, um colega nosso que trabalhou muito tempo na região, em várias regiões, desde o sul, do norte, do leste do estado de Santa Catarina, ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou, Ciel, o catarinense você conquista por relacionamento. Primeiro você ganha para você, depois apresenta para Jesus. Isso eu nunca mais esqueci. Relacionamento. Porque as pessoas, se não te conhecerem, elas não vão entrar nesse negócio de Jesus. Elas querem ver Jesus em você primeiro. Foi o que nós aprendemos. Muito chimarrão, muita pipoca, muita, quase falei nega maluca, não, muito bolo de chocolate, ou então muita afrodescendente, ligeiramente com problemas mentais, né? Muito. Para quê, querido? Para poder alcançar o coração dessas pessoas. Porque depois que alcançamos o coração, elas abrem a casa, elas abrem a vida. Nós temos em Xanxerê, onde nós começamos o nosso trabalho, pessoas que eram como se fossem mães. Ela tinha 3 filhos, todos 3 casados. Ela comprava uma peça de queijo, dividia em 4 partes. Uma parte para a filha, para outra filha, para o filho, e outra parte era para mim e Marcela. Por quê? Porque ela aprendeu, até hoje, né? Quando fomos a Xanxerê, não podemos sair de Xanxerê sem passar na casa dela. Se não passarmos na casa dela, pronto, a tempestade está feita. Porque aprendemos que é relacionamento. Então, nós precisamos ter esse entendimento de trabalhar focado naquilo que nós queremos alcançar no treinamento de liderança. Envie-os ao serviço com base nos seus dons. É outra tarefa que nós temos que tentar descobrir. Colocar as pessoas certas nos lugares certos. E esse é o nosso maior desafio. Porque às vezes nós queremos que as pessoas façam aquilo que, na verdade, elas não têm habilidade, não têm um chamado para fazer. E muitas vezes elas fazem para poder, por causa do líder, porque amam o líder, porque amam os pastores. Mas nós temos que aprender a descobrir. Em nossa igreja, nós descobrimos que algumas pessoas, quando nós liberamos, nem tiramos, quando nós liberamos da equipe de 12, o pessoal ficou alegre. Eu nunca entendi uma coisa dessa, mas é verdade. Por quê? Porque elas estavam na equipe, porque, na verdade, elas queriam estar junto com a gente, agradar na obediência, mas perceberam que ali não era o lugar delas. Quando foram liberadas, muito jeito, olha, agora que estão produzindo mais. Né? Nós temos líderes, por exemplo, que o Wagner nos orientou, que trabalhamos apenas ministerialmente falando. Eu tenho 12 que trabalham com o ministério, porque ele não tem habilidade para poder trabalhar com multiplicação de célula, mas é tremendo cuidando de criança,
é tremendo cuidando do louvor, é tremendo em outras áreas. Foi quando nós aprendemos também que podemos ter o chamado 12 funcionais, onde não são da multiplicação, mas estão ali apoiando os 12 da multiplicação, agindo no seu próprio ministério, no seu chamado. Outra coisa importante, faça somente o que eles não possam fazer. E nós, pastores, nós amamos isso aqui chamado microfone. Como é difícil passar isso aqui, querido. Como é difícil. Mas temos que aprender. Lá na nossa dificuldade hoje é estudo bíblico. O líder diz assim, mas pastor, ele não vai fazer o estudo bíblico como eu faço. É verdade, vai fazer melhor. É só deixar ele aprender. O problema é que a gente acha que os outros não têm condições de fazer, mas tá, nós crescemos sabendo. Quando eu preguei o primeiro sermão, sabe quanto tempo durou o meu primeiro sermão? Quem pode imaginar? 2 minutos. E eu achei que preguei 2 horas. Sério? Você imaginou? Eu fico pensando assim, o meu tio, que era o dirigente, estava dirigindo a programação, o que ele pensou? Eu nem imagino o que ele fez. Né? Aquela coisa bem tradicional, batista tradicional. Né? Oraram, cantaram alguns cânticos, e agora vamos ouvir o pregador. E me deram a palavra. Eu preguei em 2 minutos e eu vi para ele o microfone. Eu não lembro, nem sei o que ele fez. Minha parte terminou. Mas para mim foram 2 horas. 2 minutos que eu levei. A primeira vez que preguei fora, saímos da nossa igreja, fomos fazer um trabalho no interior do estado do Rio de Janeiro. E os colegas me colocaram para eu ser o pregador. Eu nunca tinha pregado fora da minha igreja. E preparei uma mensagem muito linda. O nome do tema era A Morte na Panela. Nunca mais esqueço dessa mensagem, porque foi tremenda. Eu fiz uma panelada, querido. Eu nem sei o que eu preguei. Eu fiz uma mistura, sabe? Eu nem imagino onde botei Eliseu. Eliseu, nem sei onde ele ficou. É aquela passagem que fala que Eliseu fez uma sopa, um caldo, e as pessoas começaram, estava envenenado. O moço dele, quando pegou erva envenenada junto. Aí disse, profeta, existe morte na panela. Ele pegou uma farinha, deitou na panela e a morte cessou. E essa é a minha base da minha mensagem. Eu fiz uma mistura, nem sei. Eu preguei ali umas 4, 5 sermões. Foi terrível. Eu não vi a hora, eu estava doido para terminar aquela mensagem. Mas é assim. Só que a gente aprende um dia. Aprende não, a gente está aprendendo. Agora, como eu vou poder querer que o meu discípulo, quando vai assumir um microfone desse, que dá choque às vezes, né, que fica assim tremendo, que ele consiga fazer da forma como eu faço hoje? Não tem como. São 29 anos de experiência. Imagine se você calcular 29 anos, pregando praticamente 4 vezes, só básico, né? 4 vezes por mês. Então, tem que ter alguma prática e aprender um pouco mais. Então, temos que ter paciência. Paciência ao liberar a célula para o discípulo fazer. Paciência ao liberar a oferta para ele fazer. Paciência para que ele possa pregar, ainda que pregue de forma que não é... Né? E é complicado, porque às vezes a própria igreja diz, pastor, porque é bom mesmo quando o pastor prega, falando de tal prega, eu não gosto muito. Eu cansei de ouvir isso em Xanxerê, em Sombrio, quando nós chegamos. Hoje não ouvimos mais isso. Porque eles compreenderam que essa é a visão. Nós precisamos formar e formar. Amém? Então, querido, delegue. Faça somente aquilo que eles não possam fazer. Delegue para que eles façam. Outra coisa que eu acho fundamental, eu quero me deter um pouquinho nessa parte aqui, é crie um trilho de treinamento. É um outro problema que eu tenho observado, que quando não temos um trilho de treinamento, nós geramos um problema muito sério. E esse trilho tem que ser intencional, tem que ser claro e não pode ser opcional. O que quer dizer com isso? Por exemplo, essa igreja tem crescido, a igreja do Lara tem crescido também. A visão celular tem uma característica, e as pessoas se apaixonam por esse cuidado. Na nossa igreja, na região, tem isso também. Tem gente que outra igreja assim, falando de tal, me ajuda aqui essa orientação, porque lá vocês cuidam das pessoas, como é que vocês fazem isso? Essa é a nossa marca. Nós cuidamos das pessoas que querem ser cuidadas, com certeza. E às vezes nós recebemos muitas pessoas de fora, não acontece isso? De outros ministérios que vêm.
E se nós não tivermos um trilho de treinamento, nós vamos ter problema. Porque as pessoas vão vir e sempre vai ter comparação. Ah, porque na minha igreja acontece assim. Querido, se tem um trilho, todo mundo que chega precisa passar por esse trilho. O meu irmão já era pastor. Só que o meu irmão era pastor batista tradicional lá no Rio de Janeiro. Quando ele veio para Sombrio, para assumir a rede de família, ele ficou 1 ano passando pelo trilho. Mesmo sendo pastor e mesmo sendo meu irmão. Por quê? Ele tinha que conhecer como é que nós trabalhamos, como é que nós fazemos, como não fazemos. Então, quando você tem um trilho intencional, claro, que não é opcional, que para a pessoa fazer parte desse projeto, ela precisa passar por esses caminhos, fica mais fácil de trabalhar. Não que ele não saiba, você não sabe nada, não é isso que eu estou dizendo para ele. Estou dizendo assim, que todo mundo que chega na nossa igreja, ela é nivelada igualmente, ou seja, todo mundo passa, porque amanhã ele também vai fazer algumas coisas, mas como ele vai ensinar se ele não passou? Como é que ele vai ensinar outros se ele não sabe o que está acontecendo? Então, todos passam. Qualquer pessoa que chega na nossa igreja, ela passa por esse processo. E esse trilho deve ser coletivo e individual. Quando eu falo de forma coletiva, eu estou falando daquele processo natural da igreja. Aqui eu coloquei só um exemplo. Né? Um exemplo simples, né? Pessoa quando chega na igreja, o que ela precisa saber? Qual é a visão dessa igreja? Como é que a igreja trabalha? Aqui nós trabalhamos com célula. A célula não gosta de célula, não. Então, se não gosta de célula, querido, esse não é o lugar para ele ficar? Sim ou não? Não é. Nós não podemos, né? Uma coisa que nós não fazemos aí em Sombrio é colocar para fora os que já são. Eu tenho pessoas que não estão em célula, mas são filhos já. Então, esses vão ficar com a gente mesmo sem célula, porque são filhos. Não é aquilo que eles fazem. Quem está perdendo a oportunidade são eles, não sou eu. Eu estou ali para ensiná-los, mas são meus filhos e vão ficar ali junto de mim, sem problema nenhum. Tá certo? Mas aqueles que estão chegando precisam passar nesse entendimento. Qual é a visão da igreja? Então, lá nós chamamos de classe de novos discípulos, onde todas as pessoas, tanto que vão se batizar, como as pessoas que vão ser recebidas por aclamação, passam por nessa nossa classe de novos discípulos. Ali eu ensino, né, o processo da igreja, como é que trabalhamos, como é que não trabalhamos, o que esperamos dele, o que ele pode esperar da igreja. Eu falo sobre o que é o batismo, o que não é o batismo. Depois disso, né, vem o pré-encontro, o encontro, pós-encontro, escola de líder. Então, a pessoa precisa saber que são processos. Né? A nossa igreja tem mais algumas coisinhas, mas eu não quis colocar para não confundir a mente de vocês. Tem mais alguns detalhes que a gente faz também. Mas essa é a forma geral que a gente usa na visão celular. Então, um trilho claro facilita com que a pessoa compreenda quais são os passos que ela precisa dar. Primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau. Então, seria a forma coletiva do processo. Tá certo? Depois a gente pode até comentar como é que a gente trabalha, especialmente hoje em Sombrio. E o trilho individual. Por que o individual é fundamental também? Porque o individual ajuda na consolidação. Porque, além dele participar do coletivo, é importante que ele tenha um acompanhamento individual. Como nós trabalhamos com casa de paz, por exemplo, nós fazemos estudo bíblico nas casas. A pessoa recebe um estudo bíblico de 8 semanas, mas essa dupla continua depois. Se a pessoa se converte, a dupla continua e fazemos mais um estudo que dura 14 semanas. Então, ao mesmo tempo, ela tem um trilho individual, uma dupla que vai estar acompanhando ela na casa dela, e, ao mesmo tempo, ela tem um trilho, lógico, se ela se converter no primeiro estudo, aceitar Jesus de fato, ela tem um trilho coletivo que também vai ajudar na consolidação. O que nós percebemos? Que essas pessoas que passam por um trilho de treinamento dificilmente se afastam. Não vou dizer que 100%, mas a gente tem perdido hoje bem poucas pessoas. Sabe o que acontecia? Batizávamos 50. 3 meses depois, talvez tinha 20 dos 50. Hoje, graças a Deus, que a evasão tem sido bem menor.
E o nosso desejo, nosso sonho, é que seja, né, dizer que vai chegar a zero seria pretensão. Mas esse é o nosso sonho, de trabalhar de tal maneira que nenhuma pessoa que Deus nos der se perca ou se afaste. Por isso nós estamos agora trabalhando na supervisão, porque o processo é lindo, mas se não supervisionar, se não houver um acompanhamento, se não houver uma paixão pelo novo que entra, não vai dar certo. Aí o que tem mudado na nossa igreja é essa visão. A visão dupla de investir no irmão mais velho, que nós chamamos que é o crente mais antigo, e de investir no irmão mais novo. Nós cometemos um erro no início, querido, sabe qual foi? De focar somente no mais novo. Nós focamos muito no novo convertido. E foi demais, ganhamos muita gente. Só que faltava o irmão mais velho para ajudar a consolidar. Aí perdemos praticamente todos eles. O que Deus nos deu essa direção agora? Nós começamos agora a investir ao contrário. Investimos agora no irmão mais velho, que nos ajuda a cuidar do mais novo. Quem tem família grande sabe como é que funciona. Papai e mamãe vão trabalhar fora, e quem cuida da casa é o mais velho. E por que eu tenho que investir no mais novo, se é o mais velho que cuida da casa? Então, é o mais velho que precisa receber todo o processo, o treinamento, o carinho, o aconchego, para que ele me ajude a cuidar do irmãozinho mais novo. Aí, quando nós mudamos, invertemos e valorizamos o antigo, colocamos o antigo na posição dele de amor, de carinho, e mostrando a importância que ele tem no processo, acabou o nosso problema hoje, graças a Deus. Por quê? Porque agora é muito mais fácil. Porque imagine assim, ó, se você ganha uma pessoa que você conquistou, está contigo um mês, mas você tem outro, está contigo 3 anos. O que te dói mais? Perder o mês passado ou que está 3 anos com você? Então, por que eu vou investir mais no que está um mês comigo? Eu tenho que investir no que está 3 anos. Porque é o 3 anos que vai me ajudar a cuidar do mais novo. Não é o mais novo que vai ajudar a cuidar do mais velho. Aí nós invertemos. Quando invertemos isso, pedimos perdão à igreja por isso. E aí mudou. Esses começaram a nos ajudar a consolidar os mais novos. Aí ficou mais fácil, porque nós conseguimos agora multiplicar a nossa liderança. Mesmo aqueles que não lideram célula, eles fazem estudo bíblico. Eles acompanham o novo convertido, mesmo não liderando célula. Porque agora entenderam que a visão de Deus é que nós sejamos irmãos mais velhos para consolidar outras pessoas no caminho do Senhor. Amém? Outra coisa que Moisés fez, mantenha o foco. Querido, manter o foco é fundamental. E quando falamos de manter o foco, Steve Jobs diz que é aprender a dizer não às centenas de ideias que existem e selecionar cuidadosamente a melhor. Tem muita coisa que é boa, sim ou não? Mas o que Deus quer é que nós foquemos naquilo que é melhor. Porque se não focarmos no que é melhor, nós vamos ficar patinando e não vamos alcançar o que nós sonhamos. Qual é o propósito da visão celular no modelo dos 12? Quem pode me dizer numa frase? Qual é o propósito da visão celular no modelo dos 12? Quem falou aí? Fala mais alto aí. Esse é o propósito. Ganhar uma vida, consolidar essa vida, treinar ou discipular essa vida e enviar. Não é só ganhar, querido. Jesus não fez isso. Às vezes nós achamos que a visão é só para ganhar pessoas. Não é para ganhar pessoas para Jesus. É muito mais do que isso. É transformar essas pessoas de discípulas e apóstolas. Ou seja, o discípulo é chamado para aprender. O apóstolo é enviado para ensinar. Então nós temos que chamar essas pessoas para ensiná-las, mas nós precisamos prepará-las para serem enviadas. O problema é que quando nós apenas ganhamos, nós criamos um monte de comensal, né? Pessoas que vão só, pastor, aqui, ó, essa mensagem não gostei não. Essa canção, irmão, não gostei dessa canção não. É assim. Elas vão sempre criticar tudo. Não gosta da canção, não gosta da mensagem, não gosta do som da bateria, não gosta do som disso. Por quê? Porque elas querem apenas que você as alimente. Mas quando a pessoa se transforma também em alguém
que vai ser reprodutora é diferente. Ela sabe as dificuldades que é cuidar de vida, a dificuldade que é de se envolver, de se comprometer. Se nós apenas ganharmos pessoas para Jesus, vai acontecer isso. Vamos criar um celeiro de pessoas onde você vai ter que estar sempre trabalhando mais e mais para alimentá-las. Ah, pastor não me visita. Ah, ninguém me visitou. Uma vez um pastor nosso perguntou assim, ó, sai do seu lugar, dê um abraço no seu irmão, tal, saia, faça isso. Aí perguntou assim, ó, quem não recebeu um abraço? Aí teve um desavisado que levantou a mão. Pastor, eu não recebi abraço. Ele falou, lógico, então porque você não abraçou. Se tivesse abraçado, teria recebido um abraço. Mas é assim, querido. Ah, eu nunca me visitaram. Visite. Se você visitar, vai ser visitado. Mas às vezes nós só queremos que as pessoas façam para a gente. E a visão celular não é essa ideia. Não é de ganhar pessoas apenas, mas é de treinar pessoas para que elas possam levar o ID de Jesus. Jesus passou 3 anos e meio com 12 homens. O que ele fez? Lá no início nós aprendemos, né? Ele chamou, selecionou, ele treinou e depois ele enviou. Essa é a expectativa de Jesus para cada um de nós. Por isso que eu não vejo que o 12 é apenas mais uma figurante. Não, querido. O 12, a visão celular, ela está em cima desses 12 homens, dessas gerações que vão surgindo. Por quê? Porque são esses que vão dar continuidade a um processo tremendo. Porque eles vão ganhar outros, que vão ganhar outros, que vão ganhar outros, que vão ganhar outros. E o processo continua. Semana passada nós tivemos o encerramento do Congresso Jovem, chamado Power Fest. E eles sentiram um desejo de homenagear os antigos líderes. O primeiro líder dos jovens foi um casal de pastores nossos. Ele já faleceu, pastor Ademir. Ficou só sua esposa. Se você olhasse para eles e disse, não, esse aí é tudo mesmo líder de jovens. Já de homens de idade, bem limitado, até no ler, ele tinha dificuldade para ler. Mas sabe o que ele fazia? Ele abraçava um por um de cada jovem que chegava. Um por um, ele dava aquele abraço gostoso. Não, os jovens eram apaixonados por eles. Passou o tempo deles, assumiu o pastor Né e o pastor Luciano. Depois assumiu o Hildo, que é um jovem da nossa igreja. E hoje nós temos um casal também, mais uma equipe. Agora não é só um casal, mas agora temos uma equipe que trabalha junto. E eles então homenagearam esses homens. E dizer assim, ó, nós somos o que vocês nos ajudaram. A minha filha, que é uma das líderes, disse assim, ó, quando eu era adolescente, eu sonhava em estar na rede de jovens, ficava esperando completar tanta idade para estar com vocês, né? E vocês nos ensinaram. Se nós estamos hoje firmes, é porque vocês tiveram um legado, que isso foi tremendo. Reconhecer o trabalho daqueles que fizeram. Da geração, aí chamou a geração daqueles que passaram naquele tempo, e hoje, né, todos jovens, alguns casados, com filhos, e que hoje deixaram um legado. Então, amado, é isso ser 12. É deixar um legado para uma próxima geração. Por isso nós precisamos aprender a desenvolver a liderança tendo foco. Qual é o foco? Preparar líderes. Não é fazer célula. Preparar novos líderes. Não é ganhar somente uma pessoa para Jesus. É fazer dessa pessoa discípula e fazer essa pessoa que se transforma numa discipuladora. Esse é o alvo, esse é o foco que nós temos que ter. E outra coisa importante, concentre-se naquilo que é prioridade. Né? Isso aqui já daria uma outra ministração. Porque como é difícil sabermos o que é prioridade. Porque se nós trabalhamos somente com o que é urgente, tudo é prioridade. Nós temos que acabar com a cultura do urgente. Ah, mas tem que ser feito. Tem, queridos. Mas pode esperar um pouquinho. Uma coisa que eu falo com nossos líderes das nossas igrejas, temos 2 igrejas, eu digo assim, não olhem para a nossa igreja. Não olhem para mim. Porque o trabalho que estão começando é diferente do que eu faço aqui. Vocês não podem ficar em casa e esperar que as pessoas, né, vão até você, ou que você tenha líderes. Não, vocês são missionários. Vocês vão ter que fazer o que eu e Marcela fizemos no início do projeto. De casa em casa, muito estudo bíblico, muita visitação, de casa em casa, muito estudo bíblico, visitação. Porque estavam ficando na igreja como se fosse, sabe aquela coisa? Vou no prego domingo,
Só que hoje nós temos uma equipe tremenda. Visitamos também na medida do possível. Eu faço estudo bíblico, mas ela faz estudo bíblico na medida do possível. Não é o nosso foco principal. Só que eles estavam assim, achando que poderia ter o nosso... Não. Quando nós começamos, fizemos muito estudo bíblico. Nós saímos de casa de manhã e voltava à noite para casa. Eu disse para eles, esqueça os seus sábados. Sábado à tarde é para a congregação. Marque a agenda. 1 hora na casa de um, 2 na casa de outro, 3 na casa de outro. Você consegue fazer 4 visitas por sábado. Faça isso. É assim que você vai conquistar uma multidão nessa igreja. É assim que daqui a pouco você vai estar totalmente integral no ministério. Mas isso é fundamental, querido, porque senão a gente perde as prioridades e começa a fazer aquilo que não é prioridade. Porque se você trabalhar só no urgente, você vai sempre fazer muita coisa. Tem que parar às vezes. Eu digo para eles assim, ó, mas pastor, as vidas estão chamando, estão clamando, querido, calma. Você consegue cuidar de todo mundo, você não consegue. Quando eles começam com essa desculpa que tem que ganhar todo mundo, eu digo assim, tudo bem. Eu tenho uma vizinha que tem 5 filhos e precisa de uma casa para entregar um. Você pode assumir um filho dela? Pastor, não posso. Claro que você não pode. Você já tem 3, você não tem quarto sobrando e nem tem finanças para isso. Falei, vidas é a mesma coisa. Não adianta você tentar querer ganhar o mundo inteiro. Você não vai conseguir consolidar. E depois que essas pessoas ficarem vacinadas do Evangelho, aí não conseguem mais chegar perto dela. Então, melhor que mande para a igreja ou passe para outro líder. Se você não tem como cuidar, não tente ganhar. Leve para outro lugar, indique para outro líder que tem, de repente, alguém disponível para acompanhar essa pessoa. Mas não é fácil entender isso, porque nossa vontade é querer fazer um monte de coisa. Mas, amado, e perdemos a família toda? Ganhamos os filhos dos outros para Jesus e perdemos os nossos? Ganhamos a família dos outros para Jesus e perdemos a nossa? Não é esse o chamado de Jesus. A nossa família é o nosso maior ministério. É o nosso primeiro ministério. E o nosso modelo como ministério é a nossa casa. O melhor líder é aquele que o discípulo pode olhar para a esposa, pode olhar para o esposo, pode olhar para os filhos e ver que são consolidados. Não dizer que são perfeitos, mas são filhos consolidados. Esse é o nosso maior testemunho, querido. Se você não tem esse testemunho, nossa igreja é assim. Se o líder não está bem na sua casa, ele não pode liderar a célula. Ele tem que consolidar a sua casa primeiro. Nós seguramos a célula dele até que ele consolide a casa dele. Porque não funciona, não dá para ser um discurso. Tem que ser numa prática. E para finalizar, lidere cada líder de forma diferenciada. O que eu quero dizer com isso? Imagine uma escada em que cada líder vai estar num degrau. Cada um tem um aprendizado que é diferente. A cosmovisão de cada pessoa depende muito daquilo que ela viveu, da formação dela, das circunstâncias pelas quais ela viveu ou passou. Então, cada pessoa tem uma forma própria de liderar, e nós temos que aprender a entender isso. Exemplo, você pega uma bola, pega alguns rapazes, e você pega essa bola e joga. Tem uns que vai matar no peito, vai fazer assim, vai fazer assim, vai fazer assim, igual o Ronaldinho. Não é isso? Tem outros, quando a bola vem, não sabe o que ele faz primeiro, né? Se ele segura com a mão, se ele fica todo perdido. Tem uns que você tem que pegar o pezinho dele e dizer assim, filho, é assim, ó. Assim, chuta assim, filho, de lado assim. Não é assim? É a mesma coisa na liderança, querido. Nós temos que aprender que a nossa equipe não é igual. As pessoas que nós cuidamos não são iguais. São pessoas diferentes. E cada uma vai reagir diferentemente. Eu não posso achar que, porque aquele não está dando o mesmo resultado, que, esse é um vadio mesmo. Não. Às vezes, você precisa repetir 10 vezes. Ou então vai ter que sentar com ele. Até para preparar uma célula. Filho, a célula se para assim, ó. Primeiro isso, primeiro esse ponto aqui. E depois, outros não. Ele te viu fazendo, já faz igualzinho você. Então, nós temos que aprender a conhecer a nossa equipe. E saber o que nós podemos exigir de cada um deles. Quando aprendemos isso, nós não sufocamos, nós não pressionamos, e a pessoa não fique naquela obrigação de querer dar uma resposta que não pode nos dar. Então, é fundamental que nós lideremos cada líder de forma diferenciada, aprendendo como é que ele reage, como é que ele age, para que eu possa, então, descobrir uma forma melhor, para que ele seja mais proativo. Porque cada vez que eu disser que ele não consegue, que ele não tem condições, ele nunca vai ter mesmo. Mas quando eu mudar a minha visão dele e começar até usar palavras diferenciadas para ele,
Você vai observar que ele começa a dar resultados maiores que você nem imaginava que ele poderia dar. Porque nós precisamos acreditar que é possível. Amém? Qual a tarefinha? Uma tarefinha. Na sua casa depois, pegue uma folha. Aqueles que são líderes de célula, principalmente, tente colocar 5 qualidades que você gostaria, que você acha importante num líder ter. 5 qualidades. É a primeira tarefa. Depois, tenta identificar na sua equipe pessoas ou líderes em potencial que poderiam ser os próximos multiplicadores. Ah, eu penso no João. João tem uma dessas qualidades, tem essas qualidades. Pedro. Terceira coisa. O que você poderia fazer para ajudar essas pessoas a se desenvolver como líder? Então, tente fazer isso em casa, pensar assim, na minha célula tem João, tem Pedro, tem fulano de tal. Eu imagino que o líder precisa ter essas e essas qualidades. O que eu posso fazer para ajudar que eles ou elas alcancem realmente a liderança, que sejam próximos líderes de célula? O que eu posso fazer? Porque, às vezes, o que nós fazemos é dizer assim, pastor, ninguém na minha célula tem condições de ser líder. Ninguém, eu não tenho líder de célula. Ou então, né, como uma discípula nossa falou, eu mandei para outra célula as melhores. Nós temos, às vezes, a visão bem errada. Então, às vezes, o nosso trabalho é olhar para aquilo que Deus nos colocou na nossa mão e verificarmos como nós podemos fazer, o que Deus deu e colocou em nossas mãos e como podemos desenvolver a liderança das pessoas. Amém? Dentro de tudo isso, que eu sei que foi bastante coisa, quem não for líder, mas deseja ser líder, pode fazer a mesma coisa. Imagine o seguinte, querido, que tipo de pessoas eu gostaria de ter comigo? O que eu posso fazer para alcançar a minha célula? Com quantas pessoas começa uma célula? Com quantas? Começa com uma, querido. Começa com uma, você ganha, discipula, consolida, depois vocês dois ganham, cada um ganha mais um, já são 4. Às vezes nós queremos que a célula brote, não vai brotar. Comece a buscar, Deus, quem tu estás me direcionando para eu ganhar? A gente está perto de você. Uma coisa que a Ludmila Febre fazia muito, quando ela chegou lá em Sombrio, ela falou assim, tá aí o Guga. Já é da igreja de vocês? Assim mesmo. O Guga é da igreja de vocês? Aí a gente ficou assim, Guga? Tem que orar por ele. A gente ficou assim, tá. Ela é assim. Ela começa a imaginar. Então, às vezes, nós não imaginamos isso. Não é lógico, ela está falando lá de algo para a gente começar a pensar sobre isso. Mesma coisa na sua cidade, no seu trabalho, na sua vizinhança. Começa a olhar para as pessoas e dizer, esse vai ser meu discípulo, não sabe. E começa a orar por ele. Esse ali vai ser meu discípulo. Aquele lá vai ser meu discípulo. Aquela vai ser minha discípula. Aquela... E começa a orar por essas pessoas. Começa a gerar no seu coração uma expectativa. E Deus vai te abrir porta, dar oportunidade para que você possa levá-las até Jesus. Amém? Alguma pergunta dentro desse tema? Alguma dúvida? Gostaria de acrescentar mais alguma coisa que vocês observaram que podem acrescentar? Chute ok? Você percebeu que nós deixamos na apostila esses espaços em brancos?
para que vocês possam preencher, para ser um pouco mais interativo. Senão vocês vão só me ouvir, então vocês vão escrevendo, anotando aí para poder facilitar o projeto. Amém? Vamos colocar em pé? Vamos orar. Eu copio também. Sim, eu sempre copio bastante também. Amados, obrigado. Eu sei que uma sexta-feira, depois de um dia de batente, não é fácil. Vocês são guerreiros, né? São guerreiros, eu sei que não é fácil, mas isso prova que vocês têm esse desejo de crescer, e no crescimento de vocês, aqueles que Deus colocar ou já tem colocado, debaixo da cobertura de vocês, também vai crescer para a glória do Senhor, amém? Vamos falar com Ele então. Pai, nós queremos Te louvar por esses irmãos, por cada vida que tens levantado nesse tempo. Abençoa, Deus, essas vidas, derramando sobre elas a Tua graça. Começa a dar paixão, ó Deus, por consolidar outra vida, por desenvolver outra vida. Que eles percebam, Deus, que não existe coisa melhor. Quando olhamos para as vidas sendo transformadas pelo Teu poder, mas sabemos que Tu nos usaste como instrumentos para que elas sejam utilizadas e usadas pelo Senhor. Ó Deus, derrama a Tua graça sobre nossas vidas e nos abençoe neste dia. Dá uma noite de sono tranquila a todos, para que amanhã à tarde possamos estar prontos, disponíveis, com a mente aberta para aprender mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.